Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Alexandre Paim e eu estou novamente aqui com um novo vídeo do canal para trazer mais dicas de aprendizagem para que eu possa contribuir na sua aula. E hoje eu volto a falar novamente no ciclo da aprendizagem, que foi o tema do meu último vídeo. E eu quero destacar hoje para vocês, então, novamente a primeira etapa desse ciclo. Se vocês lembrarem do vídeo anterior, o ciclo de aprendizagem dura 24 horas e ele possui 3 etapas. A primeira etapa é o aluno assistir a aula com atenção, onde vai ocorrer o entendimento do conteúdo. A segunda etapa é o aluno estudar sozinho, no turno inverso. E a terceira etapa é uma boa noite de sono. Então, esse estudar sozinho do aluno precisa ocorrer antes dele dormir. Tá? Então, nós falamos, por exemplo, que os temas de casa têm que ser feitos no mesmo dia. Né? Não pode ser feito no dia posterior. Então, vai melhorar a memória dos conteúdos do seu aluno se esse tema for feito, então, antes desse aluno dormir. Bom, mas eu quero falar com vocês hoje aqui sobre a primeira etapa. Eu quero falar um pouco mais sobre ela, que essa é uma etapa de praticamente total responsabilidade do professor, porque é nela que o aluno vai entender o conteúdo dado, oferecido em aula. Mas você pode me perguntar, Alexandre, mas prestar atenção é uma questão do aluno, ele que tem que prestar atenção. Mas, professor, se a sua aula for boa, se a sua aula for atraente, se o ambiente for propício para o aprendizado, o seu aluno vai prestar atenção, certo? Pode acontecer de que o aluno não está prestando atenção porque a aula está mal planejada, mal organizada, os alunos não entendem muito bem o que vai acontecer, os objetivos da sua aula não estão sendo bem colocados, então o aluno não sabe onde ele vai chegar. Pode ser que por esse motivo ele preste atenção. É um ótimo tema para um próximo vídeo. Você está preparando boas aulas? Você gosta das aulas que você está preparando? Ou melhor, professor, você assistiria às aulas que você está preparando? Né? Um ótimo tema para outro vídeo. Mas hoje eu quero falar para vocês aqui sobre, por exemplo, a atenção. Quero elencar 3 aspectos interessantes aqui. Primeiro, que a atenção ela ocorre, principalmente numa área do cérebro chamado lobo frontal. Então, o lobo frontal do nosso cérebro, a parte que fica na frente do nosso cérebro, é a que principalmente comanda então as questões de atenção. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque este lobo, professores, ele amadurece no final da adolescência, no início da vida adulta. Então é bem comum entre as crianças e os adolescentes passarem por problemas de atenção, né? Então a gente tem que compreender isso, que é um lobo que está em amadurecimento, não está pleno ainda na idade escolar. E também sobre a atenção, o professor deve compreender que nós prestamos atenção em apenas um foco de cada vez e temos um limite de tempo de prestar atenção. Não conseguimos ficar focalizados por muito tempo num objeto só, num foco só, num estímulo somente. E na bibliografia se diz que uma criança, um adolescente, presta atenção em um estímulo em minutos, o que é a idade dele. Por exemplo, se você dá aula para um aluno de 10 anos, ele fica 10 minutos concentrado numa atividade, certo? Vamos prestar mais atenção então se você está mudando o estímulo da sua aula no tempo de enfoque desses alunos, que é conforme a idade deles. Outro detalhe que eu quero chamar para vocês aqui sobre a atenção são as crianças com TDAH. Parece óbvio dizer isso para vocês aqui, mas essas crianças terão maiores problemas em prestar atenção. Então, sabemos que em torno de 5% de crianças de uma escola têm o déficit de atenção. Então, professor, você deve reconhecer essas crianças na sua turma e para elas prestar um serviço adicional, como, por exemplo, fazer com que essa criança sente na frente, explicar mais pausadamente, evitar grandes explicações.
pedir para um colega explicar para essa criança, ou depois da sua explicação, você vai até essa criança e pergunta se ficou entendido, se ela precisa de mais um suporte, certo? Então, sobre a atenção, lobo frontal e crianças com TDAH também, você tem que estar, né, bem atento, né, a essas questões. E a terceira assunto que eu quero trazer sobre a atenção é que não adianta nada o seu aluno prestar atenção se ele não está entendendo. Então, o aluno está ali, está quieto, não está bagunçando, ele está prestando atenção na sua explicação, só que ele não está entendendo. Então não adianta de nada, né? Então aí vem o papel do professor em atuar no entendimento do conteúdo. E qual é a nossa maior falha na escola nos dias de hoje? Nós verificamos o entendimento dos alunos basicamente na hora das provas. E isso é muito distante. Fica muito longe eu verificar o entendimento do aluno somente numa prova. Por isso que nos meus vídeos anteriores eu peço para vocês, o professor deve verificar o entendimento dos conteúdos mais seguidamente, de preferência em cada aula. Em cada aula o professor deve verificar com 2, 3 perguntas ou algum trabalho, fazer perguntas para ver se o seu aluno está realmente entendendo o conteúdo. Você fez perguntas e percebeu que mais da metade da turma não conseguiu responder, em perguntas até para entregar, é porque eles não estão entendendo. E quando o meu aluno não está entendendo, eu devo retomar o conteúdo, eu devo dar a aula novamente. Não posso simplesmente seguir com o conteúdo se o meu aluno não está entendendo, certo? Mas, Alexandre, como é que o aluno entende o conteúdo? Professores, o aluno vai entender um conteúdo, em primeiro lugar, se ele faz sentido para ele. Se você, ao apresentar um conteúdo novo para o aluno, este aluno não conseguir encontrar nenhuma conexão com a vida dele ou nenhuma conexão com o conteúdo que ele já tenha aprendido, ele vai ter problema de entender o conteúdo. Então, aquele velho papo que tem dentro da educação de que o conteúdo precisa fazer sentido é verdadeiro. Porque a todo momento a nossa memória de trabalho, o nosso lobo frontal, fica consultando as nossas memórias de longo prazo para ver se eu conheço algo do que está sendo me apresentado. Se eu conheço algo do novo conteúdo, fica muito mais fácil de entender. Certo? Então eu faço uma frase quando eu converso com professores. Uma memória nova é formada, ancoradas em memórias antigas. Então essa consulta o cérebro sempre faz. Só entendemos um conteúdo ou começamos a entender um conteúdo quando eu consigo fazer relações com conteúdos anteriores. Caso contrário, o entendimento está prejudicado. Certo, professores? Este foi o assunto do vídeo de hoje. Podemos aumentar, né, esse assunto, ele é um assunto ótimo, maravilhoso, mas serve como uma pequena sementinha para vocês começarem a pensar de como andam as suas aulas, né, de como a gente pode fazer para melhorar as nossas aulas. Um abraço, aceito sugestões para outros vídeos, é só colocar nos comentários. Podem curtir o vídeo se gostaram, né, para mim, para o canal é muito bom. E também vou deixar na descrição do vídeo então o meu site chamado aprendaneuro.com.br para quem quiser saber mais sobre neurociências lá nessa plataforma. Certo? Obrigado, um abraço.